Não foi bem uma nevasca, Renan. Foi uma lavada, digamos assim, a vitória do ex-presidente Donald Trump nas primárias do estado de Iowa, que foi o início, né, o pontapé inicial do maluco calendário muito louco eleitoral aqui nos Estados Unidos. É um calendário completamente diferente do Brasil e todo ano de eleição americana a gente tem que tentar explicar para todo mundo que está ouvindo a gente no Brasil como é que funciona, né? Porque não é simplesmente ir lá, votar e acabou, ponto final. Não é assim. Ontem tivemos a definição no estado de Iowa, é o primeiro estado em que houve a confirmação entre os republicanos. Donald Trump venceu com larga vantagem, mais 51% sobre os adversários. Um deles já desistiu. O governador da Flórida, que seria, digamos assim, aquele que teria mais chance, né, ficou realmente em segundo lugar, mas o Ron DeSantis teve apenas 21% dos votos contra 51% do Trump. A Nikki Haley, a ex-governadora da Carolina do Sul, que muitos acham que é mais ponderada ali e tal dentro do partido, teve 19%. Ou seja, esquece. A fatura já está liquidada. Donald Trump, ficou muito claro, né, vai ser o escolhido do Partido Republicano para concorrer mais uma vez à Casa Branca. Essa é a decisão do Partido Republicano. E aí começa aquele famoso asterisco, sabe? Por quê? Porque o Trump tem um monte de rolo na justiça aqui dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, ontem tivemos essa confirmação no estado do Iowa, né? Ainda vai haver em todos os outros estados até a convenção nacional do partido em julho. Muito bem. Hoje, o Trump já tem que enfrentar um júri envolvendo uma escritora aqui dos Estados Unidos, a Jean Carroll, que disse que ele tinha abusado dela em 1990. E aí a Carroll já ganhou em maio 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais, após concluir que Trump, sim, a abusou sexualmente no camarim de uma loja de departamentos aqui de Nova York em 1996 e depois, em 2022, disse que ela inventou a história. E aí o Trump está sendo julgado por isso, né, pelos comentários que fez sobre a Carroll, ainda quando era presidente aqui dos Estados Unidos. Esse, digamos, por mais absurdo que seja esse caso, Trump foi condenado, agora pode ser condenado de novo pelo que falou. Esse é o mais leve, digamos assim, porque o Trump não vai ser preso. Ele pode pagar uma multa, enfim, vai ter uma pena, digamos, mais leve, né, se é que é possível dizer isso. Mas em outros casos, o Trump pode parar atrás das grades. Ele pode ser preso, por exemplo, no caso envolvendo a invasão ao Capitólio, em que ele é acusado de ter insuflado ali os apoiadores dele a tentar, na força, tentar na marra, virar a eleição aqui nos Estados Unidos que o Biden ganhou. Ele pode ser preso no caso dos documentos secretos, ultra secretos, que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago. Que ele pode ter vendido informações, por exemplo, do Pentágono, informações militares, para algum outro líder de sei lá que país, alguma seita, sei lá o que coisa. Então, é outra investigação que ele pode parar atrás das grades. Tem também o caso, que muita gente diz que é o mais cabeludo de todos, que é o da Geórgia, quando ele tentou fazer com que os delegados eleitorais simplesmente mudassem a eleição e ele saísse como vencedor na Geórgia, que é sempre um estado bastante dividido e tal. Então ele está sendo acusado e ali dizem que é o que tem mais provas das ações do Donald Trump tentando fazer com que a eleição fosse, enfim, tivesse um resultado diferente daquela que teve. Mas e aí? Trump condenado, atrás das grades, ele pode concorrer mesmo assim? Legalmente pode. Ele pode concorrer dentro da cadeia à presidência aqui dos Estados Unidos, né? Ele só não vai concorrer à eleição, a única das 500 ações que correm aqui nos Estados Unidos, se ele for de alguma forma condenado pela tal da 14ª emenda, que é a tal da insurreição, quando ele atenta contra a democracia aqui dos Estados Unidos. 2 estados já decidiram que ele não pode concorrer por causa disso, mas ainda vai ter uma decisão da Suprema Corte americana. Então, só assim ele ficaria impedido de concorrer. Mas muita gente acha que ele vai acabar concorrendo. Ele hoje é o favorito nas pesquisas eleitorais aqui dos Estados Unidos. A dúvida que fica lá na frente é, caso Trump seja condenado em algumas dessas muito
são dezenas de ações que correm aqui nos Estados Unidos. A dúvida é, o eleitor americano vai votar num candidato condenado? Ele vai aceitar isso? Ele não gosta do Biden hoje. O Biden está com a popularidade baixa, economia patinando, problemas gravíssimos da imigração, a mais grave crise migratória da história americana. Mas a pergunta é, o eleitor americano, médio, não estou falando daquele republicano não, aquele que não tem partido, não é nem democrata, nem republicano, vota em que achar melhor. Vai votar num candidato condenado à presidência? As pesquisas dizem que não. A única chance, teoricamente, nesse momento de Biden ganhar, é se de fato Trump for condenado. Ou se aumentar essa raiva contra o tal do trumpismo, né, que tem ganhado força, está muito claro isso na eleição republicana. Enfim, são várias questões. O pessoal passa o dia inteiro discutindo na TV isso aqui dos Estados Unidos, como discutem futebol e muitas vezes também discutem política no Brasil. É um prato cheio, tem opinião para tudo quanto é lado, mas no final das contas a gente só vai descobrir isso em novembro, quando de fato teremos a eleição americana. Até lá, Trump vai ter não uma agenda cheia na política, mas sim uma agenda cheia nos tribunais, começando inclusive pelo dia seguinte à vitória dele nas eleições no estado de Iowa, Renan.